Os polipterídeos são os únicos sobreviventes da ordem Polypteriformes, cuja distribuição inclui África e América do Sul. Datados pelo registro fóssil em pelo menos 100 milhões de anos, ficam assim classificados entre os mais primitivos peixes do grupo Actinopteridae, o grupo dominante de peixes de hoje em dia. Mas a nossa história começa há cerca de 245 milhões de anos, num supercontinente chamado Pangeia. O registro fóssil poliptérico foi reduzido durante muito tempo a alguns ossos escassos e desordenados, e principalmente escamas encontradas em vários depósitos africanos, cobrindo uma área mais ampla do que a distribuição geográfica atual. Com a descoberta de escamas poliptéricas, vértebras, ossos dérmicos do crânio e raios espinhosos dorsais na América do Sul, e por outro lado, escamas e numerosos raios dorsais espinhosos no Níger e no Sudão, a história dos polipteriformes revelou alguns dos seus mistérios. Quererá isto dizer então que eles já existiam a quando os continentes ainda estavam interligados? Esta descoberta coloca-os na Era Jurássica, há 145 milhões de anos. E se isto for verdade, significa que esta espécie ou os seus ancestrais sobreviveram a um dos maiores eventos de extinção em massa no planeta Terra. Mas não foi antes de 1798 que o primeiro exemplar foi descoberto, a quando Napoleão Bonaparte partiu de França para uma grande expedição ao Egito. Durante muitos séculos, o Egito foi um país misterioso, onde os estrangeiros, especialmente os cristãos, não eram bem-vindos. Foi Napoleão quem realmente abriu o Egito para o Ocidente, decidindo convidar 167 estudiosos e artistas para o acompanhar na expedição. Em 1798, Geoffroy Saint-Hilaire foi um dos escolhidos para ser um membro da grande expedição científica de Napoleão para o Egito. Foi aqui, ao largo das margens do rio Nilo, que Geoffroy Saint-Hilaire descobriu um peixe verde com cerca de 1 metro de comprimento, barbatanas laterais e vários finletes nas costas, e nomeou-o Polypterus, poli de muitas e pteros de barbatanas dorsais. Mas este peixe já era conhecido ao longo do Nilo desde a época dos faraós. Os povos locais referiam-se a ele como um bichir. Embora não fosse possível apurar o verdadeiro significado deste termo, era provável que fosse um termo descritivo de chicote ou chicotada. Mas o que sabemos hoje em dia é algo muito mais substancial. Os polipteriformes são um pequeno grupo de peixes africanos de água doce que compreendem 13 espécies agrupadas em 2 géneros, Polypterus e Calabaricos. Mas o género que vamos tentar analisar com mais pormenor é o género Polypterus. No género Polypterus distinguem-se 2 tipos de fisionomia, upper jaw e lower jaw. Upper jaw quando o maxilar superior se estende para além do inferior, e lower jaw quando o maxilar inferior se estende para além do superior. Mas vamos começar por analisar uma das espécies que se julga ser a mais ancestral de todos os Polypterus, o Polypterus retropinis. O grupo Retropinis é muitas vezes confundido com espécies do grupo Senegalos, com 2 subespécies, Retropinis e Loei, de crescimento lento e natureza tímida, passam a maior parte do tempo escondidos, sem que demos por eles. O Retropinis tem marcações muito parecidas a um Polypterus poly, mas o corpo mais esguio e de barriga amarelada, quando adicionados em aquários de substrato escuro, adquirem uma coloração verde por cima da sua cor base. Com 7 a 9 finlets, podem atingir entre 20 a 40 cm de comprimento. De seguida, temos o segundo maior grupo de Polypterus, o grupo Bichir, também ancestral e com 4 espécies e 3 subespécies na sua formação, é o único grupo Lower Jaws e julga-se ser dos mais ancestrais. De natureza um pouco mais agressiva, estes Polypterus crescem de uma forma desmesurada. Comecemos então com a espécie Ansorgi.
A segunda maior espécie de polipteros. As suas marcações assemelham-se a um tabuleiro de xadrez que acabam por esbater com a idade e tamanho. Provenientes da Guiné, por isso também chamados por Guinean Bichir, com 12 a 15 finletes podem atingir entre 42 a 103 cm. De seguida, no grupo Bichir temos duas subespécies e outra ainda em estudo para confirmação. Mas começamos pelo Polypterus bichir, para muitos uma espécie muito desejável. Existe até uma farm no Japão de nome Kamihata que cria seletivamente suas próprias variantes e emite certificados com elas. Muito semelhante à sua subespécie mais comum, Lapradei, a melhor maneira de distingui-los é contar os finletes, já que o bichir tem mais. Com 13 a 18 finletes, atinge cerca de 45 a 100 cm. Outra espécie se segue, o Polypterus bichir lapradei. É um dos polipteros que quase fica branco se o substrato utilizado for claro. A melhor cor de substrato para a maioria dos polipteros é o vermelho e o preto, embora este último possa, no caso do lapradei, torná-los tão escuros que mal se consegue distinguir as marcações. Existem algumas variantes nesta espécie devido ao local de onde são provenientes. Farana, Coliba, Coloto, não para ser confundido com subespécies, mas sim leves diferenças na cor e marcações, provavelmente por uma química diferente na água ou mesmo a alimentação. Com 13 a 15 finletes, pode atingir os 73 cm. O Polypterus bichir ornatus tem sido objeto de estudos e está ainda sob investigação para se apurar se se trata de um cruzamento entre um bichir e um ornatipinis, que vou falar no grupo a seguir, ou de uma subespécie neste grupo ainda desconhecida. O maior e provavelmente a espécie que mais rápido cresce é o Polypterus congicus, muito semelhante a um Endlicheri, inclusivamente alguns até pensavam ser uma subespécie. Com 12 a 15 finletes, vai de 45 a 105 cm. Um dos polipteros mais populares e também um dos meus preferidos, o Polypterus Endlicheri. Variam entre bege, castanho avermelhado e cinza, embora exista também numa quantidade enorme de variantes criadas pelo homem, platinados, short bodies, ultra short bodies, long fin, etc. Com 11 a 14 finletes, atingem tamanhos em adultos compreendidos entre os 40 e os 92 cm. Passamos de seguida ao grupo Wixie, outro grupo de Upper Jaws. Com 3 espécies, começamos por descrever o Mokele Mbembe, cujo nome advém de um lendário monstro do rio Congo com o mesmo nome. Este Polypterus é esguio e possui cores quase semelhantes a um camuflado de exército, com cores entre o verde, castanho e laranja. Outros Polypterus, que caso não se adapte ao aquário onde é introduzido, vai passar a maior parte do tempo escondido. Com 6 a 8 finletes, atinge tamanhos de 22 a 35 cm. Segue-se o Ornatipinis, também conhecido por peixe-manel. Esta espécie é a mais territorial de todos os polipteros, popular devido à sua bonita marcação amarela e negra que acaba por desvanecer com a idade. Eles são, sem dúvida alguma, a maior, a mais rápida e a mais resistente espécie de Upper Jaw. Toleram altas salinidades, de forma que até já foram encontrados no oceano. Com 9 a 11 finletes, podem atingir tamanhos de 45 a 66 cm. Finalmente, a espécie que dá nome a este grupo, a Wixie, apresenta uma cabeça larga com uma coloração base cinza azulada e riscas verticais como marcações que acabam por desaparecer com a idade e crescimento. Predadores de oportunidade preferem engolir as suas presas inteiras. Com 9 a 11 finletes, crescem entre tamanhos de 40 a 53 cm. Chegamos finalmente ao último grupo de polipteros. Este grupo, com 5 espécies e 4 subespécies, é o maior grupo de todos os que já apresentei. Começamos então pelo Deleuze. As marcações do Deleuze variam muito. Isto deve-se ao facto de ele ter sido largamente criado em cativeiro e, por efeito do inbreeding, as marcações partem-se e dão origem a marcações não naturais nos espécimes selvagens. Já foram criados Deleuze em que as marcações partidas englobavam o corpo inteiro, inclusive a cabeça. Com 10 a 13 finletes, os tamanhos variam entre os 22 e os 40 cm. Logo de seguida, o Polypterus poli, normalmente uma espécie muito ativa,
com marcações pequenas que aumentam em tamanho conforme se sobe no corpo. Previamente identificada como uma subespécie palmas, são agora uma espécie por si mesmo, com 5 a 7 finlets e tamanhos que variam entre os 30 e os 40 cm. Palmas boeticoferi. Espécimes muito pálidos podem assemelhar-se muito a um póli. Uma forma de os distinguir é a forma das marcas no corpo do póli, são mais redondas, mas no boeticoferi mais retangulares. De lado parecem ter sido polvilhados com um pó dourado. Com 7 a 10 finlets e tamanhos compreendidos entre os 30 e os 54 cm. De seguida, a subespécie que deu origem a esta espécie, palmas. A maior parte dos espécimes vendidos como palmas são em facto poliptérios poli. Uma das formas de os diferenciar é que os polis têm pintas, enquanto os palmas têm barras semelhantes aos do Deleuze. Com 7 a 10 finlets, atingem tamanhos entre 22 e 40 cm. Passemos então ao grupo dos senegalos, quase com a certeza a espécie mais comercializada, talvez pelo facto de ser uma das espécies mais fáceis de reproduzir em cativeiro. Começamos então pela subespécie gigante do Senegal, o Meridionalis, que ao contrário do que disse, tornou-se numa das mais difíceis espécies de encontrar. Tem a cabeça muito chata e dizem atingir até 60 cm. Já a subespécie Senegalis, como já disse, é fácil de encontrar em qualquer loja e pode-se mesmo dizer que foi esta espécie que levou o Polypterus ao conhecimento geral. Por fim, o Teoblesi, um dos mais compridos Polypterus, que embora não muito encorpado, tem uma interessante conjugação de cores que vão de preto, dourado, verde e ainda ao vermelho, com marcações semelhantes às do Poli, Retropines e Palmas, mas nada semelhante a eles, pois pode ser bastante agressivo, especialmente com a própria espécie. 7 a 9 finlets atinge tamanhos de 40 a 70 cm. Este vídeo já vai longo, mas a informação que reuni era mais que suficiente para uma segunda parte dedicada aos Polypterus. Em cima à esquerda podem votar para eu ficar a saber se da vossa parte faz sentido fazer uma segunda parte deste especial, com outras informações que ficaram por explicar neste vídeo, tais como a escolha de um aquário ideal, o melhor setup, pH, temperatura, decor, a dieta de um Polypterus, algumas dicas sobre criação. Com isto, fica ainda tempo para um espaço chamado Sabia Que já de seguida vamos ver com algumas curiosidades sobre o mundo Polypterus.